Muito boa noite a todas as senhoras e a todos os senhores. Estamos gravando esse vídeo porque amanhã é um dia em que nós, cidadãs e cidadãos brasileiros, iremos à urna depositar o nosso sufrágio para a escolha do presidente da República Federativa do Brasil. Ao longo desse processo eleitoral, eu tenho acompanhado nas mais diversas redes sociais as expressões com que as pessoas têm se colocado, se revelado em favor de um ou de outro candidato. O que me leva a procurar fazer uma reflexão é que como nós vamos construir uma nação, e aí os nossos queridos irmãos evangélicos colocam: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas como isso poderá ocorrer se nas redes sociais o que nós temos visto são as mais diversas criaturas, os mais diversos meios de comunicação, destilando ódio, denigrindo imagem, porque não simpatizam com o candidato A ou com o candidato B. Isso então me fez refletir sobre Jesus, quando ele faz referência a Isaías. E ela se aplica exatamente em toda a época da humanidade, inclusive atual. Isaías capítulo 29, versículo 13. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Assim tem se comportado os eleitores dos mais diversos candidatos. Como nós vamos então construir uma nação onde prevaleça a vontade de Deus, se o que nós entendemos como a vontade de Deus é o nosso entendimento, mas não a vontade de Deus para a construção do seu reino em cada criatura? Se nesses momentos em que nós precisamos escolher um candidato, ir depositar o nosso sufrágio, escolhemos um candidato e dilaceramos, destilamos ódio em outros candidatos porque simplesmente não simpatizamos com ele. Não consigo visualizar o princípio cristão nisso. Porque quando Cristo esteve jordaneando sobre este orbe, acolheu a todos. A mulher adúltera não recriminou-a, não condenou-a.
orientou-a, aconselhou-a, para que ela não cometesse mais erros nem equívocos. Zaqueu foi à casa de Zaqueu. Zaqueu, desce da árvore, que hoje eu vou cear na tua casa. Então, o que nós vemos dentro da proposta de Cristo é semear o amor, ensinando-nos a perdoarmos uns aos outros, amar-nos uns aos outros. Então eu não consigo compreender e se em um momento eu utilizo a minha rede social para destilar ódio, em outro momento eu utilizo-a para levar mensagens edificantes. Então, eu demonstro de que essas mensagens edificantes, elas ainda não criaram raízes dentro de mim. Em João, capítulo 21, versículo 15, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. Assim é o Cristo para conosco. A questionarmos neste momento em que nós estamos, então, destilando ódio, pergunta-nos se o amamos. E nós de imediato respondemos sim, sim. Provavelmente ele vai perguntar novamente. Ele vai perguntar: tem certeza disso? Sim, Senhor, eu tenho certeza. Mas por que não estás a apacentar-nos? Porque para apacentar as ovelhas, precisamos nos apacentar primeiro. Precisamos construir a paz dentro de nós. Construirmos o reino de Deus dentro de cada um de nós. Precisamos aprender a perdoar. Precisamos aprender a compreender que todos, indistintamente, quem quer que seja, são filhos de Deus. E todos são vulneráveis a cometer erros, a cometer equívocos. E não nos é de direito a tirar pedra em ninguém. Não nos é de direito condenar quem quer que seja, pois em assim o fazendo, estamos a condenando a nós mesmos. Quando destilamos ódio, quando julgamos, estamos fazendo a nós mesmos. Estamos nos sentenciando, porque não compreendemos absolutamente nada, mas absolutamente nada daquilo que Cristo nos ensinou. Como é que nós vamos construir uma pátria, uma nação, cujo Deus é o Senhor, se estamos destilando ódio por tudo quanto é lado?
se não aceitamos as opiniões controversas, se condenamos a atitude de um de outro, como Deus poderá ser o Senhor? Como Cristo poderá ser o Senhor desta nação se nós não construímos o reino de amor, de paz, de união, de concórdia, de entendimento, de respeito de uns para com os outros? São reflexões que nós precisamos fazer. O que está escrito na lei? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu espírito, de todo o teu coração. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faz isso e alcançarás a vida eterna. Será que nós estamos fazendo para com o nosso próximo, desejando ao nosso próximo, emanando ao nosso próximo aquilo que nós desejamos para nós? Ao utilizarmos as redes sociais para destilarmos ódio, a quem estamos servindo? A Deus ou a Mamon? Ora, que Deus, que Cristo é esse que nós estamos semeando? Com ódio, com rancor, sentenciando, julgando. Cristo não foi conivente com ninguém. Aliás, Cristo não é conivente com ninguém. Mas ele não atira pedra em ninguém. Ele não censura, não condena. Orienta, esclarece, mas a decisão é de cada um. Então cabe-nos a nós, então, absorvermos e nos esforçar dia a dia para praticar o seu Evangelho. Se queremos, então, nos reconciliar com Cristo, se queremos, então, ter a paz que nós almejamos, se queremos ter uma sociedade onde todos sejam considerados irmãos, porque o somos, porque só existe um Criador que é Deus, enquanto nós não nos respeitarmos, do aspecto religioso, o aspecto intelectual, social, econômico, porque Deus é o Criador do universo. E Ele concede a cada criatura a oportunidade de construir o seu reino em si. Mas o que nós fazemos é divulgar aquilo que nós entendemos que seja o seu reino. Se você não estar aqui comigo, então você está condenado. Se você não professa a minha religião, a minha doutrina, você está condenado.
Quem somos nós para condenar? Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para sentenciar quem quer que seja? Nós ainda estamos longe, mas muito longe, de aprender o que Cristo deixou para nós. E volta a repetir Isaías. Nós honramos a Deus com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe, muito, mas muito longe de Deus. Por isso, Cristo, Senhor Jesus, quando então chega o momento do seu retorno, em que cessa a vida material para depois ele ascender a vida espiritual, continua a proferir as mesmas palavras. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas eu pergunto, será que nós não sabemos o que estamos fazendo? Será que hoje nós não temos o pleno conhecimento da lei divina, que é a lei do amor? Amar uns aos outros? Fazer para com o seu semelhante aquilo que deseja para si? Nós temos plenamente esse conhecimento. Agora, insistimos em continuar no erro. Insistimos em querer que Deus e Cristo seja a nossa propriedade. Precisamos nos respeitar uns aos outros. Precisamos dar o direito ao outro de pensar diferente, de ser diferente. Porque Deus é amor, Cristo é amor. E é desses amores incondicional para com todos nós que nós precisamos nos nutrir, enriquecer o nosso espírito. Como nós queremos ser a luz do mundo se destilamos ódio? Como queremos ser o sal da terra se incitamos à violência? Pensemos nisso. Então, neste domingo, que saiamos dos nossos lares para voltar, mas com o coração em paz, com o espírito em paz, respeitando a todos. Assim como cada um de nós, assim como eu tenho a minha decisão de votar e vou votar, tenho por obrigação de respeitar a todo aquele que não concorda comigo, a todo aquele que critica o meu voto, a todo aquele que censura o meu voto. Respeito. Não vamos criar barreira porque pensamos diferente. Ah, porque eu vou votar em Bolsonaro. Ah, porque eu vou votar em Lula. E aí nós nos afastamos, nos degladiamos, destilamos ódio um para com o outro. Que filho de Deus é esse que destila ódio um para com o outro? Como eu posso proferir o nome de Cristo destilando ódio para com o meu semelhante?
O maior mandamento da lei é amar a Deus. Mas eis o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos refletir sobre isso, para que nós possamos honrar a Deus, não apenas com os lábios, mas com o coração, em espírito e em verdade. Deus os abençoe e que seja um domingo pacífico. E se em algum momento você ver alguma turbulência, lembre-se da pergunta de Cristo: tu me amas? E se você vai responder sim, então apacente-se e apacente as ovelhas do Senhor. Todos nós somos suas ovelhas, fazemos parte do seu rebanho. Alguns estão no seu aprisco, outros estão fora do aprisco do Senhor. Então, se nós nos consideramos então cristãos, seguidores de Cristo, e estamos no seu aprisco, então precisamos apacentar aquelas ovelhas que estão fora dos apriscos, não destilando ódio, não atirando pedra, porque a pedra que nós atiramos, um dia poderemos tropeçar nela, mas dando amor, porque é isso que Cristo nos dá, amor. Compreendendo, orientando, instruindo, esclarecendo para não incorrer em erro. Então, que essa noite, ao deitarmos para o repouso físico, que possamos espiritualmente acender as benesses de Cristo, Senhor Jesus, e despertar com o nosso espírito em paz, apacentados, e sairmos, depositarmos o nosso sufrágio e orarmos para que a paz reine nesta nação, porque esta nação só será do Senhor quando verdadeiramente nós honrarmos em espírito e em verdade o nosso Pai que nos criou. A Cristo, Senhor Jesus. Muita paz, muita luz e que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.